Boa noite a todas e a todos que estão conosco nessa sexta-feira. É um prazer novamente estar aqui, né? Tivemos uns diazinhos aí de folga, mas agora estamos de novo com o nosso projeto, um projeto que é de extensão do Campus Pelotas, chamado Resgate de Memórias do IFSU, na voz dos seus servidores. Boa noite, Chico, nosso parceiro de projeto, boa noite, Leonardo, boa noite, Joel, nossos convidados de hoje, e também a todos que estão conosco nos assistindo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Janete. Boa noite, Joel. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos que nos assistem, né? E já agradecendo o Leonardo e o Joel por terem aceito o nosso convite. E hoje estarei nos contando aí as suas trajetórias aí de vida aí na instituição. Bom, guris, boa noite aí, né? Ao dar boa noite para vocês, agora vocês podem também cumprimentar as pessoas, já podem se apresentar também, né? Quem é o Leonardo, quem é o Joel, como pessoa. Quer começar, Joel? Quer que eu comece? Vai lá, Leonardo. Então vamos lá. Hã? Vou lá então, vamos lá. Começa eu sou aí, professor Leonardo Lima, da mecânica. Eu sou natural de Pelotas, né? Sou nascido no ano de 78. Venho de uma família de Santa Vitória, do Palmar. Meus pais eram de Santa Vitória, meus avós, 4 pessoas maravilhosas, tiveram 2 filhos únicos, né? Então, eu não tenho tio, não sei o que é ter primo, né? Criei numa família pequena, mas os dois fizeram tornaram uma família grande, que tem mais 4 irmãos, nós somos 5, né? Tem o meu irmão mais velho, depois 2 gurias, depois eu, e depois outra guria. 5 pessoas maravilhosas também. Meu irmão mais velho, tive aquele... Por ter 10 anos de diferença, né? Então, era... Porque ele, sabe, queria ter um irmão homem, né? Então, um grande amigo que eu tenho, porque sempre fez tudo por mim, tá? Cara fantástico. Minha mãe, uma pessoa maravilhosa, né? Aquela pessoa doce, carinhosa. Meu pai é meu ídolo, assim, é o cara que eu me espelho, um cara que eu admiro muito, que também era professor do IFSU, né? Não chegamos a ser contemporâneos, porque meu pai era professor de matemática. Eu cheguei quando fui aluno, meu pai estava no IFSU, fazia parte até da gestão na época. Eu sou do IFSU, entrei como aluno no IFSU, formei em mecânica, e aí se mistura a parte família com o IFSU. O IFSU entra há muito tempo, desde criança na minha vida, né? Porque meu pai foi professor, então eu fui criança indo lá, na mecânica, eu sempre ia lá na mecânica, porque criança fica com aquilo muito grande, aquelas máquinas lá, né? E eu fui aluno naquela época ali de Pataia e TFPEL, passou para Cefet, bem... E aí, então, quando voltei como professor, como IFSU, né? Olha, Leonardo. Diga. Só um pouquinho. Deixa o Joel se apresentar, depois a gente vai entrar aí. Vou perguntar onde vocês estudaram, aí tu chega nessa parte do IFSU, né? Que o pai dele foi meu colega e o irmão que ele falou, o Ricardo, né? Isso. Foi aluno da eletrotécnica lá. Exatamente. Então, Joel, então nos diz aí quem é o Joel aí. Boa noite a todos e todas aí. Bom, sou professor lá de Charqueadas, da área da mecânica, né? Eu entrei lá no campus em 2010, no concurso de 2009. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas eu sou casado já há... Passa tanto tempo que a gente não acaba esquecendo, né? Mas vai fazer 30 anos, quase. E tenho 2 filhos, uma filha e um filho, né? E ao contrário do Leonardo, a minha família
é um pouquinho grande, assim, em termos de tios e tias, mas cada um está espalhado. Meus pais vieram de Santa Catarina, né? Lá pela década de 60, e vieram para cá, para a cidade de Alvorada. Atualmente eu moro em Alvorada, nasci em Porto Alegre, e brinco também, né, que eu nasci em Porto Alegre porque Alvorada não tinha hospital naquela época. Então, eu sou de 75, então aí já fui morar em Porto Alegre, já voltei, né, e tive a oportunidade de conhecer o IFSU, né, lá em 2007. Quem me apresentou o IFSU foi o professor Pedro Carlos Hernandes. Hoje ele está em Sapucaia, fazia mestrado com ele. Ele fazia o doutorado, fazia mestrado no mesmo laboratório. Ele me apresentou, né? Eu tinha um objetivo, que era a docência, e aí ele disse, não, conhece aqui, me apresentou, mostrou o site, mostrou tudo ali. Disse, faz o concurso, estuda, que tu vai passar. E hoje eu estou aí. Mas esse é o professor Joel, formado em Engenharia Metalúrgica, aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Leonardo. Eu também sou casado há bastante tempo, já vou indo no caminho dos 20 anos aí. Tenho 2 filhas também, né? 2 filhas maravilhosas. Uma está se formando em Química no final do ano, agora, que é a Kailane. E a pequena que eu estava falando dela agora há pouco tempo, antes de entrar ao vivo, que é a Antônia, né? Vai cursar a 8ª série. E é uma escritora fantástica, tem muito talento para escrever, para criar coisas, né? Ela é meio hipnotizada lá pelo curso de edificações, nessa parte desde pequena, ela gosta desse negócio de obra, não sei porque eu fiz muita obra, deve ser por causa disso. Minha esposa é a Carla, né? Já estamos juntos há muito tempo. Eu sou a parte da minha família, minha origem assim é muito boa, muito, muito alegre. Eu me criei para fora, num lugar pequeno. Eu sou um cara, eu digo assim, sou muito sortudo nessa área assim de familiar e profissionalmente também. Eu acredito que tive além de ter muita sorte na vida, eu tive muito apoio, né? Estava falando do meu pai no começo, né? Meu pai sempre foi um cara fantástico, inteligentíssimo, que sabia me controlar. Eu sempre digo, às vezes eu brinco assim, se não fosse meu pai, hoje eu estava preso. De tão terrível que é. Mas é um cara que sempre soube me orientar, tem passagens toda a minha vida, né? Sempre com muita orientação, com muita conversa, né? E também com firmeza, porque o jovem tem que ter conversa, mas tem que puxar a rédea também. E eu seguia na minha criação com meus filhos, que seguiu os mesmos métodos do meu pai. Eu repliquei o que ele fez comigo, eu faço com minhas filhas. Deu certo com a gente, com nós 5, né? E aí o meio filho disse, mas mudou assim, ó, se mudou 1% é muito, né? Então essa é a minha origem. Então, agora que a gente já conheceu um pouquinho, né, do Leonardo e do Joel, né, e o Leonardo foi meu vizinho aqui, né, eu continuo morando aqui na mesma casa, mas eles moraram aqui a uma quadra aqui da minha casa. Cruzeiro? Aqui, né? Na Neto? Isso. Eu morei ali na Neto até os 8 anos, né? Aí estudei no Dom João Braga, 1ª série, 2ª série. E aí lembro do teu pai dando aulas para a garagem, isso antes de entrar para o IFSU, ainda para a escola técnica. Isso. Mas agora, Guri, é o seguinte, nos contem, né? A gente quer saber um pouco da trajetória acadêmica de vocês. Onde vocês estudaram, né? Tu já até adiantou um pouquinho aí que estudou no Dom João Braga, mas nos contem onde vocês estudaram aí. Vai cair primeiro agora, Joel? Vai. Pode ser. Eu sempre estudei em escola pública. Sou originado de uma família humilde, né, e meu pai sempre trabalhou
forte, né? Graças a Deus hoje ele tem um certo descanso, né, quanto a isso. E aqui na Alvorada não tem muitas opções, na época não tinha muitas opções, então, a escola estadual, e depois eu fui para uma escola técnica em contabilidade, né, que não foi a minha área depois que eu escolhi, né, e aí passei, né, da escola técnica, fui para o quartel, no quartel eu fiz um curso de formação de oficiais da reserva, fiz um estágio de 1 mês aí em Pelotas, e aí depois fui transferido para Dom Pedrito, que é uma cidade ali perto de Bagé, né, 70 quilômetros de Bagé, no sentido Santana do Livramento, e daí retornando de lá, em 2000, retornando de lá, eu entrei na URGS, no curso de engenharia metalúrgica. Gostei muito do curso, adorei o curso, para falar a verdade, e depois vim me formar, né, em 2006, 2002, levei 7 anos para a formação, como bom engenheiro, mas o Leonardo tinha falado, né, eu casei em 96, já vim para Porto Alegre depois de 2000, né? E vim para cá, minha família também era uma família que tinha táxi, né? Então eu voltei de lá, juntei um dinheiro, comprei um apartamento aqui em Porto Alegre e fui trabalhar no táxi. Trabalhava no táxi e ia para a faculdade. Tanto porque na URGS não tem, infelizmente, né, a questão de horário, a aula a qualquer hora do dia, e de noite. Então, eu tentava pegar aquelas disciplinas que mais eu conseguia me adaptar. Né, e naquilo, né, saía, pegava o táxi e ia direto para a aula. Né, ou então, muitas vezes, dava uma passada em casa, acordava cedo, umas 4 horas de sono por dia, normal, do estudante de engenharia, e era isso. Aí me formei em 2006, 2002, em 2007 entrei no mestrado, na URGS também, laboratório de eletroquímica e corrosão, ali lá em cima, perto da informática, né, no campus do Vale. Aí, em 2009, fiz o concurso para o IFE, me chamaram em 2010, acabei atrasando bastante o mestrado, fui terminar em 2011, e depois, logo depois, fui fazer logo depois não, né? Daí depois já de um tempo, 2015, iniciei meu doutorado, que terminei em 2019, né? 2020, por aí, agora não me lembro exatamente a data ali, mas a pandemia atrasou também, né? Porque a questão dos experimentos, não podia fazer experimentos lá na URGS também. Isso acabou atrapalhando um pouco e atrasando. Mas essa foi a minha trajetória. E em 2007, só para complementar e passar a palavra aí para o Leonardo, em 2007 eu dava aula, junto com o mestrado, né? Eu dava aula numa escola estadual ali no centro de Porto Alegre, Marechal Floriano Peixoto. Na escola estadual, ele dava aula de física, matemática para o pessoal do ensino médio. Aí fiz uma especialização também, acabei saindo da escola, né, em 2010, saí da escola um pouco antes, né? 2008 eu saí da escola e comecei uma especialização que fui terminar em 2010, que é Engenharia de Segurança do Trabalho. Essa é a minha formação aí acadêmica. E no ano passado eu terminei, nesse ano, quer dizer, né, terminei o curso de formação pedagógica aí para não licenciados. Aí, o doutorado, meu amigo? O doutorado já foi, né? O doutorado foi ali em 2020, 2021. Não falou? Hã? Não falou doutorado? Não, falei, mas doutorado foi. Mestrado, eu já estava mais tranquilo, né? Doutorado se já perdeu na formação, de tanta formação. Mas faz parte. Né?
Muitas vezes acaba se... Mas não é um atraso, né? Não vejo isso como um atraso, mas sim um pouco mais de experiência. Fala, Leonardo. Bom, eu falei ali, fui vizinho do Brongar, então, ali, no Cruzeiro, onde eu fugia da minha mãe para jogar bola no Cruzeiro ali. E elas iam me buscar, né? Porque naquele tempo a gente que criava mais na rua, né? Tinha mais tranquilidade. E fiz a primeira série, segunda série em Dom João Braga, depois vim para Povo Novo. Aí fiz o terceiro até a sétima série. Na sétima série, um amigo meu chegou e disse para mim assim: cara, nós temos que ir para Pelotas estudar. Porque as gurias que nós já namoramos aqui, nós não vamos namorar mais ninguém, nós estamos queimados já. Convém com teu pai lá, não consegue umas vagas. E eu, cara, eu vou então. Falei, a minha irmã que não gostava daqui do Povo Novo, né? Queria estudar em Pelotas, o meu pai pagou o São José para ela. Aí eu cheguei e falei, meu pai, a minha irmã pode escolher colégio, eu também posso, né? Tenho direito, não tenho. Ele não pôde dizer nada, coitadinho. Tá, qual colégio quer que o pai te pague? Eu disse, na verdade, eu não quero ir para colégio particular. Era da vila, né? Eu queria ir para colégio. Aí ele conseguiu para mim uma vaga lá, ele procurou lá e conseguiu matricular no colégio do Assis Brasil, eu fiz a oitava. Aí, nesse mesmo ano, esse vagabundo, que é meu amigo, não sei se ele está assistindo essa live, a namorada ficou grávida. Ele voltou com a namorada, ficou grávida, ele não foi, eu fui sozinho para Pelotas. Aí terminei a oitava série lá. Aí, mas foi bom. Me deu um pouco de experiência. Aí fui para a escola depois, né, para o IFSU. Aí fiz o curso de mecânica lá. Aí, quando eu fiz no IFSU, que na época era ETFPEL, ele era integrado e tu entrava no A1 e tu não estava dentro do curso. Tu escolhia depois o curso. Lembra disso, Janete? E aí eu já tinha entrado para fazer mecânica, porque desde criança, às vezes que eu ia lá no trabalho do pai, eu já ia para mecânica, era o curso que eu sempre quis fazer. Aí eu entrei, aí eu tinha uma empresa na época, meu irmão trabalhava com ele, e aí na metade do ano parei a escola e tentei estar me atrapalhando no trabalho. Aí naquele ano aconteceu alguns problemas, eu vi que podia dar problema à empresa, não sei o que, resolvi voltar a estudar. Aí voltei, fiz o A1, aí entrei para o ensino da mecânica no A2 e me formei padrão, né? Participei dos intercursos, aquelas... Vivia a escola, a gente tem uma identidade muito grande. E aí, depois eu fiz... Aí o meu pai, de novo, né? O velho era... Brincadeira. Eu formando, eu fazia estágio na CE. E estava terminando, saí de férias já estava passado, já estava aprovado no concurso do SANEP, depois eu falo do trabalho. E o velho chegou, e aí, tu vai fazer o que agora na tua vida? Eu assumi o SANEP, sou o primeiro lá, uma vaguinha, estou garantido. O salário para naquela época não era ruim, para quem não tem família, né? Novo, tinha 20 anos. E aí o pai olhou para mim assim, disse assim, Joel, eu já te contei essa história, eu acho. Chegou e disse para mim assim, mas como tu é diferente de mim? Ué, por quê? E ele chegou, eu era muito mais ambicioso, eu queria muito mais da vida, achava que podia muito mais, diz ele para mim. E já chegando na sinaleira e eu desci, me deu um beijo, mas tu que sabe, tu é adulto. Cara, aquilo me tocou no meu brilho, sabe? Eu disse, por que ele tá pensando, achando que é melhor que eu? Até pode ser, né? Mas aquilo me tocou, né, tchê? E eu fui para a CE, assinava o Diário Popular, que era o jornal. Peguei o diário, a capa do Diário Popular dizia assim, último dia para o vestibular da UFPEL. Naquele tempo não tinha nem, tu fazia direto para a faculdade, né? A UFPEL é a Universidade Federal de Pelotas, né? Peguei, olhei assim, vou ver uma engenharia que se tem. Naquele tempo só tinha engenharia agrícola, que tu conhece a grade, que nós uma vez já falamos sobre isso. E eu disse, cara, e agora? Só tem engenharia agrícola. Mas, engenharia agrícola, eu já também na minha cabeça uma agronomia, né? Aí cheguei e falei com meus amigos na CE, eu disse, mas o que é essa engenharia agrícola? Olha, tem um professor
da escola que está fazendo engenharia agrícola lá, da eletromecânica. O professor, o Luciano, meu cunhado, esse professor está fazendo. Eu fui lá falar com o Gabriel, da eletromecânica. Pô, me atendeu com todo carinho, me explicou toda a grade, aquela grade enorme, né, Joel? Te lembra que tu até olhou assim, porra, vocês estudam tudo isso? E eu estudando, aula de manhã e de tarde, Aí cheguei, saí na hora do intervalo da coisa, fui lá no velho, no meu pai. Cheguei e disse, cara, tu disse para mim fazer se tu... não me disse que a luz tá. Se tu pagar para mim o vestibular, aí eu faço. Aí ele diz assim, ó. Ele diz assim, mas com muito prazer, me dá aqui que eu pago. Aí eu fiz 40 vagas. Aquilo foi... Eu disse, depois o mais velho me dei conta. O cara é um gênio, né, cara? Aí ele foi lá, pagou na hora o troço para me fazer. Eu fui lá e fiz. 40 vagas, eu fui com 40, Joel. E aí eu entrei em engenharia agrícola. Naquele ano eu comecei em engenharia agrícola, comecei a trabalhar no Sanep. Então eu sei... Quando eu falo que a história do Joel é bonita, porque eu sei quanto difícil foi para ele trabalhar e fazer engenharia. Eu trabalhava, para mim foi, acho, um pouco mais fácil, porque eu trabalhava 6 horas por dia. E eu consegui um horário de noite. Então, eu entrava no Sanep às 6 e saía à meia-noite. Depois de um certo tempo, levei 8 anos para me formar. Me formei em 2008. E aí depois, aí por causa desse cara aí, eu fiz mestrado em materiais. Foi ele que me levou para lá, que me convenceu a fazer. Primeiro levou o Leandro Noronha, e aí no outro ano me levou a mim. E aí foi uma área maravilhosa, que é a área de materiais, que eu me apaixonei por isso, né? E lá no mesmo laboratório que ele fez o mestrado, e hoje Deus sabe o que faz, né? Hoje eu estou dando aula de corrosão lá na engenharia química. É isso. O doutorado ainda não entrei ainda. Daqui uns dias chega, alguém vai te desafiar. Pois é, eu sou ambicioso, não vou parar aí no mestrado. Daqui uns dias te tira a RSC, não, vou ter que dar jeito, né? Não, eu pretendo fazer. Eu já sei. Já. Mas volta lá, cara. Volta lá e vai adiante, né, Joel? Por que não? Isso aí. Por que não? Isso aí. Por que não? O meu problema no mestrado até eu não tive tanto. O meu problema foi com o inglês. Eu sou muito ruim de inglês. Eu demorei para passar na prova de proficiência. Perdi um trabalho por causa daquilo. Já estava com os experimentos todos prontos e o laboratório precisava dos resultados para seguir pesquisando com outros alunos e aquilo foi perdido. E aí eu propus um segundo assunto, aí já estava em Pelotas. Mas os nossos orientadores lá, o Roberto e a Célia, são umas pessoas fantásticas, né, cara? E sou orientador mesmo, trabalho sério, umas pessoas que trabalham, cientista mesmo, pesquisa forte, assim, com responsabilidade, né, Joel? Com certeza. E hoje em dia é tão raro, né, nessa área. E a coisa mais linda, sem vaidade, ali, querendo aprender, querendo buscar os resultados, lá era um grupo maravilhoso, né? Filosofia muito boa. Bom, mas agora, então, você já tem aí a trajetória acadêmica, já estão formados, já fizeram suas pós-graduações e tudo mais. Agora vamos saber um pouco da trajetória de trabalho. E tu, Leonardo, que fez a escola ali no curso de mecânica, que eu tive o prazer de conhecê-lo naquele período, se quiser contar mais alguma coisa do tempo de escola como aluno também, pode contar. Mas agora, entre vocês dois, vocês podem ir contando como é que foi o ingresso, né? Então, também, o que trabalharam fora, se tem alguma coisa para contar, como é que foi o concurso para entrar no IFSU, né? Como é que está sendo essa trajetória de vocês, histórias, historinhas, tudo aquilo que vocês lembrarem aí, quiserem contar. Aí um pouco o Joel fala, um pouco o Leonardo fala, né? Tá muito bom ouvi-los aí, saber um pouco dessa bela trajetória. Vai lá, Joel. Bom, quem me apresentou o IFSU mesmo foi o Pedro, né? O Pedro
Hernandes ali de Sapucaí, porque eu fazia mestrado, ele fazia o doutorado, acabei conhecendo ele lá no laboratório, e aí eu comecei a estudar para o concurso, porque eu tinha bem definido que eu queria a área de docência mesmo. Né? Até pela minha idade avançada, digamos assim. Né? Eu já estava acima dos 30, né? E o mercado de trabalho, a gente sabe que não é, em termos de captar pessoas, né, um pouco mais de idade, não são muito receptivos. E daí eu tracei um objetivo, né, de docência, daí comecei devagarinho na escola estadual, né, daí depois saí e fiz o concurso ali em Charqueadas e fiquei em segundo, né, na prova teórica. E fomos para a prática, né? E a prática, a faculdade de metalurgia, ela te dá a prática da questão de materiais, né? Análise de materiais, não te dá aquela prática de torno mecânico, de CNC, então eu fui buscar isso com cursos no Senai, né? E na prova, tinha os tópicos lá, né, da prova prática, e eu torcendo para que saísse soldagem, né? Soldagem, né, na metalurgia a gente é um pouco, deixando assim um pouquinho de lado, né, mas a gente é forte. E aí me saiu, né, torno mecânico. Aí o que eu vou fazer? No outro dia, né? Foi cedo lá em Charqueadas, no sorteio. O que eu vou fazer, né? Eu já tinha, claro, né? Eu já tinha uma ideia de como era. Vim para Alvorada, tinham conhecido aqui que tem uma tornearia, fui lá para a tornearia dele, né? Para pegar as dicas e tal. No outro dia estava lá, fiz a apresentação, pá. Foi tudo bem assim, né? A apresentação, a aula, né? E aí eu sei que o pessoal da banca começou a perguntar algumas coisas e tal. E eu bom, né? Já estava meio, porque eu comecei a aula e eu digo, bom, por questão de segurança, porque eu não sei fazer, né? Não sabia um procedimento lá no torno, na máquina. Eu disse, bom, por questão de segurança, eu estou terminando a minha aula aqui, porque daqui para frente eu não vou continuar, né? Porque eu não sei, posso causar algum dano aqui, né, em alguém que esteja por perto. E encerrei ali, né, e claro, eu saí decepcionado, porque eu sabia que eu poderia ir um pouco mais, né, e aí eu vim para casa, assim, meio triste, e peguei a folha de observação, né, e comecei, eu digo, não, isso aqui eu fui bem, isso aqui eu fui bem, isso aqui eu fui bem, isso aqui nem tanto, isso aqui não deu, tal. E eu comecei a somar os pontos, né? Eu disse, não, mas peraí, não estou tão ruim assim, né? Já deu para tirar um 6 aqui, 6, 7 já dá para tirar. E aí, sim, aí saiu o resultado, eu fiquei em quarto no resultado final, né? E aí o primeiro colocado foi para Passo Fundo, ele fez um concurso lá, também passou. O segundo colocado não resolveu não assumir, né? E o terceiro colocado era o Leandro Noronha. O Leandro Noronha assumiu e tinha 2 vagas, aí eu fiquei com a 4ª vaga, estava ali. Mas antes mesmo até voltando um pouco, né? Antes, eu me lembro que eu cheguei para fazer a prova prática e eu sabia que para aquele tema eu não estava tão preparado assim. Eu parei no carro e pensei, digo, será que eu vou? Eu acho que eu vou desistir. E não sei, veio uma coisa na cabeça assim, eu digo, não, se eu cheguei até aqui é porque tem alguma coisa para mim lá no final. Então eu vou continuar. E era isso. E graças a Deus, né, consegui o meu objetivo aí, que eu agradeço muito ao Pedro Hernandes, né, por ter me apresentado o Instituto, senão, né, na época não teria conhecido, né, e foi chamado, né, foi 2009 concurso, fui chamado ali, foi no próximo ao dia do meu aniversário, e aí eu assumi dia 2 de agosto, né, já entrando no segundo semestre do curso lá, e até hoje estou lá.
Vamos ver, né? Só Deus sabe que nos espera aí pela frente. Vai, Leonardo. E o engraçado de falar do Pedro, né? Um dos motivos que de eu adorar materiais é o Pedro. O Pedro me deu aula de materiais e ensinava de uma maneira assim tão ampla e tão humilde. O Pedro é um cara muito humilde, assim, ele te ensinava e te mostrava o quanto ele estava te ensinando, mas o quanto existia a amplitude do que é a ciência dos materiais, né? Então, quando eu peguei para dar aula daquilo, eu fiquei muito assustado, porque eu sabia o tamanho que essa disciplina é pesada, porque ela tem, é uma disciplina que tem uma engenharia só disso aí, né? E aí foi um dos motivos de eu ter me interessado por essa área, João. Então, o Pedro também foi muito importante nisso aí. E, bom, o meu trabalho eu já tinha começado a iniciar ali com vocês, que eu passei depois daquela... Engraçado, porque eu tenho que encher a bola desse velho, mas esse velho tem outra passagem. A parte da docência, uma vez, cara, eu era aluno da escola e o pai estava dando aula, ele era de alguma coisa da gestão, então ele tinha um pouquinho as aulas ali, ele estava dando de noite, até às 11, que já era para me dar carona, eu acho. E aí ele disse para me encontra no estacionamento às 11 horas, né, cara? E eu cheguei no estacionamento, esperei no carro, nada do cara aparecer, nada do cara aparecer. 11h20, Joel, e nada. Cara, eu fui lá na sala, o que esse cara tava fazendo? Era uma aula que ele estava dando, ele era professor de matemática, né? E ele estava... E era a última aula antes da prova. E os alunos estavam ali tirando dúvidas. E, cara, eu cheguei assim, eu conheço muito meu pai, olhei para ele dando aula assim, e disse, cara, ele estava muito feliz, cara, sabe? Ele estava alegre, com aquela... Sabe quando tu tá na aula, no top, assim, tu tá naquela vibração máxima? Pai, eu achei aquilo tão massa, né, cara? Voltei pro carro, passou uns 10 minutos, eu acho ele chega. Cara, eu achei legal isso que tu faz, pai, eu acho que eu vou querer fazer isso aí também. Eu tinha 17 ou 18 anos isso. E ele, fazer o quê? Eu ser professor de matemática. Claro, professor, já peguei a mesma, linkei ele. Não, mas não faz isso. Se tu quer dar aula, ser professor, tu pode ser tu vai terminar mecânica, faz uma engenharia, porque a gente abre concurso para engenharia e não tem. Matemática tem mais concorrência maior. Eu esqueci aquilo, né? Tá, fui fazer, aí peguei, teve depois aquela do vestibular, né? E eu fui trabalhar no Sanep. Trabalhei com 9 para 10 anos no Sanep, né? Uma empresa muito boa, né? Que para quem não sabe, o Sanep aqui é uma empresa municipal, acho que o João sabe, né, João? Seria a Corsã, a nossa municipal. E aí fui fazendo a engenharia, me formei. Nesse meio tempo casei, nesse meio tempo tive filho, a vida continua, né? E aí, quando me formei, o meu cunhado, que eu sou casado com a irmã de um amigo meu, né? O meu cunhado era colega meu do Sanep, né? Amigo, muito amigo meu. É ainda meu amigo, né? O fato de eu ter casado com a irmã dele não mudou isso. E aí ele é um cara muito inteligente, muito inteligente. E aí ele pegou e era professor substituto no IFSU. E aí voltou esse negócio da docência através dele. O cara vai lá, faz a prova na mecânica, não sei o quê. E aí me deu umas dicas, eu fui lá e fiz a prova para substituto. Me deu um branco na hora, não consegui falar direito, uma coisa horrível aconteceu. E aí eu reprovei. E aí saiu na mesma... Isso eu não sei se vocês têm conhecimento, mas eu acho que eu sou o único, um dos poucos, se não o único professor que foi substituto, que passou primeiro para efetivo e depois foi substituto. Porque aí saiu a prova para efetivo. E eu fui fazer, em Passo Fundo. Até acho que eu fui no carro do meu cunhado. Depois, a segunda vez, fui no carro de um amigo meu, não lembro. Foi do amigo meu, não foi do meu cunhado, foi de um amigo meu. E aí, fiz a prova lá em Passo Fundo, também fui o 4º lugar lá. E aí, depois, em 2010...
eu fiz em 2009 a prova para efetivo, fiquei em 4º lugar. Fiquei em 3º, na verdade, empatado, aí perdi no... Não sei se foi na idade, não me lembro. Mesmo, porque era um... o 3º lugar foi o Marivan, que é um amigo meu que se formou em engenharia comigo, e eu convidei ele para ir comigo. E aí nós estudamos junto na prova, montamos as aulas junto, né, Joel? E isso eu tenho uma parte que eu não posso deixar de comentar na minha aula, que eu sorteio, o meu tema sorteado foi desenho, cortes. E na época que eu estudava, Janete, um professor de desenho era o Miguel. O Miguel dá trabalho até por dentro dos olhos dos alunos. Então, aquele meu sábado e domingo era perdido por causa do Miguel, né, cara? E eu, quando puxei o tema, eu disse, mas isso aqui eu sei, aquele baixinho safado me ensinou. E eu fui para a sala, fui para a aula muito confiante, né? Porque eu sabia tudo daquilo que tinha aprendido bastante com o Miguel. E aí entrei no IFE. Aí só que passei, né? Fiquei em 3º, fiquei em 4º, né? No desempate. E aí abriu a prova para substituto. E aí eu entrei como substituto. Aí trabalhei com a Janete, porque a Janete foi minha professora também, e foi depois minha colega, antes, quando eu era substituto. E eu comecei em 2010, João, e lá no final me chamaram para Charqueadas. E aí foi um problema, porque eu fiquei com 2 corações, né, cara? Porque eu não queria abandonar meus alunos aqui, né, em Pelotas. E também não queria chegar lá em Charqueadas que às vezes o Charqueadas sofria, que às vezes os caras chegavam para trabalhar em Charqueadas já querendo voltar para o lugar, né? Eu não queria isso, eu queria viver lá, tipo, a minha cabeça estava para lá. E aí cheguei, fiquei dando aula acertei com o capelão na época ali, né? As aulas no começo da semana e acertei em Pelotas, fiquei nos 2, terminei o ano nos 2 campos, dando aula nos 2. E não desagradei ninguém, né? Aí no outro ano, sim, comecei trabalhando em Charqueadas. E aí agora a parte de Charqueadas a gente vai pontuando, porque aí se mistura aqui com o Joel, né, Joel? E aí conheci esse cara maravilhoso aí que essa jornada me trouxe, que é um amigo particular da minha casa, da família, né? E aí eu trabalhei com o Joel, né? Com o Leandro, mas o Joel é um cara... O Leandro, era eu, o Leandro, o André e o Joel, o pessoal da mecânica. Aí tu sabe que, nós chegamos lá, cara, eu tinha uma dificuldade nos primeiros dias, assim, eu disse, mas eu dou aula no curso de mecatrônica, né, Joel? Que nós dava aula lá em Charqueadas. Tu não tá mais em Charqueadas, né? Tá em... Tô encharcados ainda. Eu achei que tu ia para Gravataí. Tem uma época que tu não ia para Gravataí? A intenção era se tivesse um curso de mecânica lá, né? Mas não saiu ainda. Pelo menos. Não saiu. Ainda não. Aí, Charqueadas é uma cidade maravilhosa. 2 palitos do centro de Porto Alegre, segurança, tu anda no centro qualquer hora da noite, é uma maravilha. E aí eu fui morar lá, comprei casa até e tudo. E lá, eu cheguei, quando dá aula, assim, eu chegava, eu disse, como é que pode, cara? Eu tô dando aula das mesmas coisas que eu dou no curso de mecânica em Pelotas. Cara, não pode. Eu ia para as reuniões, eu sou sempre muito falante, eu disse, cara, mas a gente tem que ver uma reunião do curso. Lembra disso, Joel? Sim. E os caras, a gente tudo chegando na mesma época, nós não se conhecia muito bem, né? O que esse cara quer, quem é esse cara, né? Que elas não tinha muita intimidade, assim, né? Mas eu muito comunicativo, já fui fazendo amizade, não sei o que, daqui a pouco. Mas uma reunião falando lá, os caras não me deram bola. Sabe quando tu puxa um assunto, quer que as pessoas venham contigo, as pessoas não vêm? Terminou a reunião, eu saí chateado, cara. Mas assim, meio bravo, sabe? Caminhando para casa. E aí, daqui a pouco, eu nunca tinha falado com ele, o Fábio Iturrier. Me deu um assobio, pediu para eu parar, né? Esperar. Eu esperei, ele veio caminhando, aquele jeitão dele. Cara, sabe isso aí que tu tá falando? Eu também acho, nós tínhamos que se juntar a nossa área técnica ali para ver o que cada um faz.
E aí tivemos aquela reunião, marcamos uma reunião, né, Janete? Eu, o Joel, o Noronha, o Camargo, o Iturrier, o Fábio Iturrier, não o Iturrier diretor, o Fábio, o Joel, 6, né? E o Bira, te lembra do Bira, estava junto? Birinha, te lembra dessa reunião, não? Tá. Eu não estou lembrado. Vamos. Esse te lembra dessa reunião? Essa reunião foi muito marcante para mim. Que aí nós sentamos assim, mas sabe quando tu senta numa reunião que tu não sabe muito bem o que tu vai discutir? E eu meio que fui puxar assim, eu acho que a gente tem que saber o que o outro faz, tem que saber, eu tenho que entender mais de eletrônica, assim, porque eu não tenho a área da eletrônica, da mecatrônica. E o Fábio chega assim e diz para mim, não, cara, eu até discordo de ti. Na verdade, a gente tem que saber o que o outro pode fazer. Te lembra disso? E ele levantou e buscou um elevador. Ele fez de madeira, pregando, uma caixinha com uma coisinha dentro que puxava e subia e descia. E disse, isso aqui eu tentei fazer um elevador. Se tiver um mecanismo desse, vocês conseguirem fazer para mim, e botar ali um motor que levante, tá? Eu consigo acender luz, falar, porque emita uma palavra, que ligue uma sirene, que eu digo... Aí pegou, começou a puxar outros. E eu disse, mas aquela plaquinha que para mim construir as coisas era um universo horrível, que eu não sabia nada daquilo, para ele era muito fácil. Eu disse, mas isso aí é fácil, cara, fazer. E ele, não é não. Fácil é fazer essa plaquinha. E aí, eu me lembro que eu fiz uma frase, eu disse assim, então se é isso aí, cara, traz um químico que nós vamos fazer uma bomba atômica. Te lembra disso? E aí, cara, nós fizemos aquele curso decolar. Porque aí tinha o Gugu junto, acho que o Gugu tava na reunião também. E aí tem a eletrônica, tinha o Gugu, tinha o Fábio, cara, né? E tinha a parte da informática lá também, pessoal. Então nós conseguíamos fazer milagres, cara, milagres. Com a interdisciplinaridade, né? Eu acho, Leonardo, desculpa. Não, eu acho que o que marcou, né? Marcou aquele, ao menos ali naqueles anos, ali 2011, né? 2012, 2013, por aí. Foi a questão de... E até hoje tem, né? Que é a nossa RoboShark lá, né? Essa parte. Eu me lembro, assim, na época eu estava na coordenação da mecatrônica, né? E aí tu, o Camargo, o Fábio, o Gugu, hoje o Vini Ferrari, né? Cara, tu no microfone, cara, olha, meu, era show, cara. E, claro, tudo isso se manteve, hoje nós temos, né? Mas foi o início, né? A RoboShark, eu acho que marcou muito, assim, pelo menos aquele grupo que estava lá. Porque começou a bombar o curso, né? O curso foi muito gratificante ter trabalhado com vocês e trabalhar com esse cara aí. Olha. O Fábio, quando veio fazer essa entrevista aqui, contou essa parte aí, deu no microfone narrando, e os alunos trouxeram umas buzinas, e os professores franceses apavorados com aquilo. Já era da França, nós tínhamos um grupo de professores, e os caras tudo apavorados, e o André chega para mim e disse, Leonardo, esses guri, cara... tira aquela buzina dos guri, cara, as pessoas mais velhas não conseguem ficar lá dentro. E eu disse, mas o André, isso não é para velho, isso é para jovem. Deixa os velhos fora, os jovens que tem que estar aqui dentro se divertindo. Porque aquilo deixava os guri loucos. Sim, cara, aquecia, pessoal. Nós saía 4, 5 horas da madrugada do IFE preparando robô nas vésperas O Gugu mesmo passava a noite lá. Passava 2, 3 noites. Nós passava a noite. Eu morava em Porto Alegre. Levava o colchão e tal. Eu estava mais no apoio, né? Apoiava o que precisava, eu apoiava ali. Mas tinha o pessoal que realmente pegava junto ali. O Joel, assim, porque o Leandro é um cara meio parecido comigo, né, Joel? Assim... O Joel é um cara que está sempre no mesmo tom. Então, o Joel dava para nós organização. Tu chegava para o Joel e disse, porque vamos fazer isso aqui.
O Joel, na próxima vez, ele já tinha uma tabela, ele já tinha um cronograma, ele já tinha aquilo no papel, coisa. Então, eu evolui muito com o Joel. Ele nem sabe, nunca falei isso para ele. Porque o Joel é organizado. Ele é organizado, ele é um cara organizado. Então, ele é organizado. Assim, eu disse, pô, mas eu tenho que ser assim, tio. Mas consegui melhorar, Joel, mas não consigo. Eu não me acho um cara organizado, mas tudo bem, né? Pô, perto de mim, do Noronha, eu tenho o centro da organização. Mas, assim, vou te contar uma coisa. Não sei se o Noronha agora, cara, o Noronha tá assim, ó, fazendo show. É show, ele é um coaching. É o Noronha. Sempre foi competente pra caramba. Sim. Sempre foi competente pra caramba. Mas assim, uma das coisas que me marcou... O Noronha, eu vou te contar do Noronha. O Noronha, quando eu fui defender meu mestrado, ele pegou a mulher dele, ele estava com febre. Subiu no carro e veio lá para casa. Não, antes tu vai defender para mim. E começou, eu defendi. Ele deve ter ficado bravo, não falou nada, mas depois a minha defesa foi horrível. Nervoso pra caramba, foi horrorosa a minha defesa. O Joel tava lá, viu? Não achei. Toda defesa é nervosa, né, cara? A parte depois da apresentação ali foi muito ruim, muito ruim. Mas aí depois aí me defendeu. Deixa o Joel contar um pouquinho, deixa o Joel contar um pouco então aí. Não, ele defendeu, mas toda defesa, eu digo sempre, toda defesa ela é nervosa para quem está lá na frente, porque tem uma banca para avaliar, então não tem, né? Vai tremer na base em algum momento. Mas assim, contar uma história... Eu não vocês que ele era meu amigo, eu disse para vocês que ele era meu amigo, Brugato. Mas agora vem outro. Não, mas uma das coisas que me marcou, Leonardo, assim, que quando a gente tem uma certa discussão, né, é que a gente vê quem é quem, né? Muitas vezes tu acaba discutindo com uma pessoa e a pessoa leva para outros lados e nunca mais fala contigo. Eu já briguei com o Leonardo. E foi feio. Foi feio o negócio. Imagina esse baita... Conseguiu tirar a calma do Joel. Imagina esse baita homem e eu discutindo com ele. Né? Eu era coordenador da mecatrônica e nós estávamos na última reunião, nós estávamos no projeto do prédio lá da mecatrônica, que infelizmente, claro, né, na época acabou havendo alguns cortes, não foi à frente. Mas nós estávamos discutindo um projeto de um prédio da mecatrônica. O tamanho do pavilhão. O tamanho do pavilhão. Não, na verdade, não era discutir o tamanho do pavilhão. O tamanho do pavilhão já estava fechado. Já tinha sido feito. Era só onde a gente ia colocar as máquinas, né? Onde é que vai ficar tal máquina para a gente começar a preparar a parte elétrica, né, do pavilhão. E aí o Leonardo me sai com uma, né? Ele olha assim para a planta, e era a última reunião, né? Era basicamente a última reunião para definir e mandar para frente. Aí ele olha assim, não, mas isso não vai dar. Daí eu olhei para ele, como assim não vai dar? Não, esse tamanho aí não vai dar para nossas máquinas. Eu disse, não, mas a gente fez tudo, tá aí. Não, mas não dá. Aí a coisa começou a ficar mais tensa, né? Eu sei que o Leonardo saiu indignado e foi lá no nosso auditório medir. Mas era pequeno. Foi lá passo a passo medir. E aí ele voltou. Não, para, deixa eu contar. Antes tu ficou bravo comigo. Tu ficou, que não sei quem brigou comigo. Eu disse, cara, tu não grita comigo. Eu sou teu amigo, não vou brigar contigo. Peguei e saí, porque eu tava bravo também. Peguei a trena e fui lá, vou mostrar... Quando voltou, ele estava calmo, né? Ele estava bravo, eu não estava bravo. Já tinha discutido tudo, a medida, tudo certinho. Só para onde é que vamos colocar as máquinas aqui? Ele estava lá no início. No tamanho ele estava bravo, mas eu não estava. Aí eu peguei a trena, fui lá, marquei, e aí eu vi o tamanho do pavilhão para mostrar para ele o tamanho do pavilhão, abri a porta, quando abri, ele chegou. Ele veio me dizer, desculpa ter levantado a mão. Eu disse, cara, amigo, não precisa pedir desculpa. Vamos lá que eu quero te mostrar o quanto fui eu e ele lá pro coisa. E aí não saiu no final o projeto, né? Não, tem o arquitetônico, tem lá, tá lá. Tá lá guardado, quando precisar, tá lá. Quase perdeu um amigo e não saiu o prédio. Não, mas isso aí faz parte, né? Faz parte da nossa carreira também, né?
a questão de discussão, de um ter uma determinada opinião, o que não se pode é deixar de se falar por causa disso. Cada um botar a vaidade acima das pessoas, né? Tu não pode fazer. Mas a gente só briga porque a gente é amigo, na verdade, já. Porque se é um cara que tu já recua, tu já é estratégico. Quando o colega de trabalho vira amizade, aí a coisa é mais espontânea, entendeu? E às vezes as pessoas se atrapalham nisso aí, né? Eu só sei que depois a gente estava se abraçando lá. Mas é uma coisa que me marcou também, né? Em termos de experiência de vida, né? Experiência de vida aí que a gente leva. É verdade. E falar em experiência de vida, né? Quem nos deu aula eu me lembro também, né? Quem nos deu aula de CNC, né? Foi a Janete. Eu me lembro, a Janete. Até tem a apostila dela aqui em casa, aqui. Tenho guardado aqui. Né? Eu já fiz coisa nesse... Eu me lembro dessas aulas aí de vocês. Também dei aula lá em Sapucaia, né? Para o pessoal lá, um tempo aí. Mas que bom. Mas é muito bom recordar e é muito bom desenvolver essas amizades aí durante o trabalho, né? O curso aí, então, como um todo. E o Leonardo vai ter que contar um pouquinho também da trajetória dele vindo aqui para o Campus Pelotas depois. E, Joel, gostaria que tu também lembrasse assim, de alguns projetos, né? Porque Charqueadas, no meu entendimento, assim, ele tem uma característica muito forte na parte de projetos, tanto que a Mostra Tech, né? Eu lembro do Iturrier falando, depois dos outros diretores também, ultimamente não tenho acompanhado, mas, enfim, saíram projetos excelentes, né? O incentivo aos alunos, a criatividade, aquela questão dos alunos já desde o fundamental estarem participando ali, e na sequência, eu acho que isso que faz também serem tão bons os projetos desenvolvidos em Charqueadas, né? Então, se quiser trazer alguns, né? O Leonardo também contar aí, né? Vamos seguir conversando aí sobre essas coisas, eu acho importante falar. Charqueadas, eu acho que desde o início, né? Lá em 2006 em diante, né? Quando iniciaram os primeiros cursos lá, tem essa questão forte, né? De projetos, trazer a comunidade para dentro do campus e fazer. Nós temos lá a Mocitec, né? Que já está aí há tantos anos com muitos projetos. E me lembro de vários projetos, assim, Smart Leg, que o Diego Lima, né, tocou, e tem lá no início o Oculus Mouse, né, do Kleber, né, Marcelo. Esse do Diego começou comigo. Começou com vocês, né? Aí eu passei, quando eu fui embora, eu passei para ele. Mas ele deu outro. Ele fez voar o projeto, né? Eu larguei engatinhando e ele fez o decolar aquilo. Lá na época nós tínhamos alguns projetos também em parceria com a URGS, né? O Roboset, né? Te lembra, Leonardo? Que era a produção de peças, né? Para um kit robótico. Um kit robótico, né? Aliás, o Leonardo, o Leandro, né? Nossa dupla aí, e o Camargo, né? Foram para os Estados Unidos. Conta uma história lá, Janete e Brongar. Conta uma história, não sei, o Camargo é que me contou, qualquer coisa, né? Diga-me tudo, não me esconda nada. diz que ficaram nos quartos, né? A dupla, Leandro e Leonardo, né? Lá no quarto, e lá tem tudo detector de fumaça, né? Nos quartos. Tu vai contar isso mesmo, tem traíra. E o Leandro foi tomar banho. O Leandro é um cara que eu tenho pouco cabelo, não tenho tão pouco assim, né? Mas o Leandro, né? Quem são os traíras? Tem um pouquinho menos. E disse que o Leandro estava de toquinha. E a fumaceira pegando. Você está aumentando ainda. E a fumaceira pegando, assim. Né? Daqui a pouco, pum! O alarme de incêndio tocando. Desce todo mundo do prédio, menos os dois. Aí diz que
Diz que o bombeiro subiu lá no quarto, bateu na porta, e aí, quando ele abre a porta, assim, sai o Leandro... A Janete vai passar mal ali. Sai o Leandro de toquinha, e o banheiro assim na reta, né? Ele faz aquele movimento assim, e o Leonardo atrás, e o bombeiro assim na frente, e o bombeiro, ok, só faz sinalzinho assim, fica meio, né? Tá, não vou atrapalhar, vira as costas e sai. Isso é o que contam, tá? Mas tá, conta a tua versão, Leonardo. Eu vou contar agora a versão, eu vou ralar o André agora. Porque o André chega, por exemplo, o Leandro falava o inglês, mas se defendia. O Leandro se defendia. O André falava muito pouco, entendia pouco, muito pouco, e eu nada. Chegamos no hotel, começa a conversa aqui, conversa daqui. O negócio dos quartos, não sei o quê, quem é que vai ficar. Eu disse, eu não vou ficar num quarto que eu. Com uma pessoa lá do Nordeste, que eu não conheço, né, cara? Um troço assim. Tinha cara de vários estados, porque esse projeto ele era em quase todos 7, 8 estados. E nós aqui era o Rio Grande do Sul, que era responsável pela mecânica. E aí cheguei pro André, vamos ficar no mesmo quarto, cara, porque tava eu, o Leandro e o André. Um vai sobrar, né? Vai ter que ficar no mínimo com os caras lá de Porto Alegre. E aí o André, deixa os caras decidir, cara. Fica frio aí, espera. Pô, vai te ralar então. Falei, cheguei, ô Leandro, o que tá acontecendo aí, o Leandro? Acho que eles estão nos quartos errados aí. Cara, bota aí tu no mesmo quarto, então. E aí, resumido, eu tinha que dormir quase que na mesma cama, porque as camas eram grandes assim, que deu uma confusão lá. O André teve que dormir com um cara que ele não conhecia. Pelo menos você viu o cara que tava comigo. Mas aconteceu. Essa viagem foi... e de lá veio a ideia da RoboShark, né? Porque lá essas competições eram com fantasia, com barulho, coisa. Quando voltou aqui, nós queria fazer e eu disse, eu quero fazer tem que botar coisas que é para o aluno, o barulho, a bagunça, a música, né? Essa coisa para o jovem se motivar com aquilo, né, cara? Mas foi esses detalhes da RoboShark que veio dessa viagem aí, minha aí. E é um evento hoje um projeto, né, hoje é espetacular. Não tem palavras assim. E também hoje também tem lá, em termos de projeto, né, já que a gente estava falando, né, tem o AFSHAR, que é a competição do carro elétrico, né, que vai para a competição em São Paulo, em Jacarepaguá, eu acho que é no autódromo lá, todo ano eles vão. Jacarepaguá é em São Paulo? Não me lembro agora se é São Paulo ou Rio, né? Mas tem essa competição que eles participam, então eles construíram todo um carro e vão aprimorando esse carro elétrico, né, para fazer competições lá. É super interessante também o Rafael Marqueto, o professor Rafael Marqueto, que toca esse projeto aí. Além de outros tantos que a gente tem lá com a comunidade também. Mas eu não sei, mas o Leonardo não quis abordar a questão que eu tinha falado. Do incêndio? Do incêndio. Não sei se... Do incêndio. O que eu posso fazer? Aconteceu. Quem cala consente, não é, Joel? Mas o André também estava no quartinho com o outro lá, né? O André, eu sei, o André exagera, né? O André é malandrão. Botaram uma touquinha que não tinha, o cara só saiu do banheiro, só isso. Mas essa viagem foi muito boa pra gente, aquilo pegou imagina uma esponja assim que tu molha, né, cara? Tu vê o negócio acontecendo, saber o resultado, sabe? Quando a gente voltou para o Brasil, fez a RoboShark. E já no primeiro ano foi um sucesso, já no primeiro ano já foi uma loucura. Esse pessoal, eu não fui, eu participava do projeto, acabei não indo, né? Porque senão o curso ia parar. Eu digo, eu vou ficar aqui para né? Na época eu estava com alguém para apagar a luz, né? Alguém tem que ficar aqui, né?
Então, daí eu fiquei para tocar as aulas, né? E os 3 foram, né? E aí eles me trouxeram aqui, vou pegar aqui. Tenho aqui uma lembrança deles lá da época. Eles me trouxeram essa plaquinha aqui, né? Lá com o meu nome. Apesar de não ser um nome muito comum aqui no Brasil, lá é um pouco mais comum, tanto é que eles acharam uma plaquinha para mim aqui. Trouxeram uma recordação que eu guardo aqui comigo. Verdade. E eu tenho uma aqui, Joel, que é um dos maiores presentes, que quando eu fui embora daqui, os alunos fizeram isso aqui para mim, ó. Ah, que legal, cara. Que legal. Quando eu saí daí. Então, a Janete falou, né? Então, eu fiquei aí de 2010, que eu cheguei, até 2014. E aí, o Manuel se aposentou na mecânica. E, cara, eu comprei casa, fui construir, tava tudo bem. E aí, eu vou visitar meus pais, né? E aí, meu avô, na época, tava doente. Já muito velhinho e coisa, né, cara? E o pai é filho único, como eu falei no começo da live. E aí eu cheguei aqui, o pai estava meio atrapalhado, né? E eu cheguei para ele e disse assim: cara, tu quer que eu volte para cá para te ajudar? E eu achei que ele ia dizer: não. Eu disse: eu não posso te pedir isso, meu filho, tá louco? Pô, sinal que queria, né? E eu cheguei e falei com a minha esposa, né? Minha esposa se eu disser, vamos se atirar da ponte, a minha esposa, vamos lá, vamos se atirar da ponte. E aí eu cheguei, queres voltar? E ela, não sei, nós estamos bem aqui de dinheiro, vamos perder dinheiro para voltar, porque ela tinha concurso lá. E sabe, por isso não, porque tu é inteligente, tu vai passar em outro concurso, tu vai ganhar dinheiro em algum lugar. Como aconteceu. Aí ela pegou, sabe, vamos, a gente tem os pais, né? Uma coisa a gente está longe porque a gente precisa, outra coisa é a gente poder voltar com uma condição boa e estar perto da família. Aí eu vou tentar. Se me disseram que não, eu sou da opinião que a gente tem que ser feliz no lugar que a gente está, né? Não dá para ser feliz quando a gente tiver não sei o quê, quando a gente voltar para morar onde. A vida é agora, né? Hoje. Cheguei, entrei, descobri da vaga do Manuel. Eu não tinha feito muita coisa ruim lá na mecânica. O pessoal me abraçou, disse: não, vem para cá então. De volta. Eu avisei os guri, vou voltar, não sei o quê. Vou ver se volto. Não avisei. Na verdade, foi diferente, né? As primeiras pessoas que eu avisei foram os meus colegas encharqueados, né? Chamei os pessoal, vou pedir para voltar. Não tinha pedido ainda. Vou pedir para voltar. E aí, não sei, se não voltar, tranquilo. É que está acontecendo isso lá, o meu velho está precisando de mim. Aí depois eu fui atrás da vaga. Tinha aquilo. Deu uma coincidência que o Manuel estava se aposentando e abria a vaga, não sei o quê. E eu chamei na época, que era pró-reitor, o nosso querido reitor. O nosso reitor. Pô, esqueci do nome do reitor aí, vai casar. Flávio? Hã? O Flávio? Flávio ou o Brode? Um branco. O Flávio vai me matar agora, né? Aí o Flávio era pró-reitor, cheguei e disse: Flávio, é uma vaga, eu quero ir, mas não quero deixar aluno sem... Porque quando tu vai à transferência, tu tem uns meses de folga, não sei o quê, né? Eu quero sair e começar, não quero prejudicar ninguém. E então segura aí até tuas férias, e aí tu faz a tua mudança nas férias para já não... Pô, ele não me pediu isso, eu que pedi para fazer isso e ele me concedeu. E aí, fiz a minha... Então, encerrei o ano de 2014 encharqueadas e abril de 2015. Só que o problema é que tinha os calendários não estavam bem igual. Eu perdi uns dias de férias, mas tranquilo. Aí comecei, e aí, vida que segue. Foi difícil no começo me desprender de charqueadas, que muito amigo lá, tinha projeto, por exemplo, que eu estava tocando, né? Eu participei nós tivemos aí, agora eu vou deixar para o Joel contar a parte do Brasil-França, que nós participamos também, né, Joel? E aí voltei a Pelotas em 2015. E aí começa
o Novo Testamento. Mas Brasil e França eu não participei, Leonardo. Eu acho que quem participou foi o Fábio. Eu acho que não foi o Fábio. Eu não me lembro. Não, tu era o coordenador, tu participou de todos. Não, cara, eu não me lembro. Então ficou na memória. Então, assim, era coordenador, não né? ficou na memória. Então, na época, realmente eu não me lembro. Brasil e França. O Gugu era o coordenador. Depois acho que foi o Camargo. Depois eu fui coordenador do Robosset. Não, do Robosset eu me lembro, mas do Brasil e França realmente me passou a memória. Porque foi um... Eu digo assim, foi um período intenso, né? Porque e rico, né? Era e rico, porque foi um crescimento para o campus. Acho que ali, nessa questão de projetos, depois que veio o Robosset, né? Veio o Robosset, aí veio a RoboShark, e aí a Mocitec bombando. Crescendo cada vez mais. E aí a gente antes fizemos um outro trabalho antes de eu vir embora, que participei da criação, mas não usufruí, que foi a engenharia da mecatrônica, né? Que depois passou para controle de automação. Eu não cheguei na aula dela. Tu não trabalhou no projeto... Eu abri nós abrimos junto, participei de todo o projeto. Nós montamos junto, todas aquelas reuniões. Quando inaugurou em 2015, não foi? 2015, foi o primeiro chamamento, né? Ficou pronto aí e eu vim embora. Foi um trabalho e tanto, né? Porque Sim, um ano antes, eu acho que um ano antes a gente tinha fechado a reestruturação da mecatrônica também, né? Isso. E aí entrou também a reestruturação da fabricação mecânica, e a gente entrou com um curso de engenharia de controle e automação para, né, verticalizar o ensino. E realmente foi um trabalho árduo e que saiu, né, em 2014 ali para 2015. 2015 foi o primeiro chamamento, né, com bastante pessoas, né, interessadas no curso e tal. E veio gente, me lembro que vieram alunos de São Paulo, teve um aluno do Pará que veio, dos outros estados aí. E isso também engrandece o curso, né? Engrandece. A reunião, não sei se participou da última reunião, quando a gente bateu o martelo mesmo, né? Sim, eu participei de todos. Porque era para ser um curso de um tecnólogo, né? Um tecnólogo em controle e automação. E aí acabou que a grade não estava muito além daquilo, né? E nós chamamos o Adão, eu acho que foi o Adão, juntamente com... Agora não me lembro se foi o pró-reitor de ensino na época, né? Que hoje é o diretor do KBG, como é que é o nome dele, Leonardo? Me lembra aí. É o Betempes. O Betempes. Marcos Betempes. Ele era pró-reitor de extensão. Ah, não, então não deve ter sido algum de ensino na época, né? Nós chamamos Ricardo Costa. Odeli, Ricardo Costa. Eu acho que foi o Ricardo Costa, até. Né? E aí não foi o Mauro? Olha, não sei. Nós fizemos uma reunião com o Mauro. Eu sei que... de repente até foi o Mauro mesmo. Mas eu me lembro que o Adão foi. E o Adão tinha tido uma experiência, né, de instalação lá em Pelotas, num curso tecnólogo e tal, então ele nos explicou, mostrou uns gráficos com umas curvas, e eu me lembro que na época, então, naquela reunião, né, foi decidido que iria ser um curso de engenharia de controle e automação. Porque o tecnólogo que a gente estava prevendo era de 3 anos e meio. Então, mais 1 ano e meio e era uma engenharia, né? Então, dava um up. Mas isso foi bem no começo, né, das discussões. Porque daí a gente decidiu que ia ser e aí partimos... Ia ser engenharia. Aí depois a gente fez aquela... Eu me lembro, agora tá vindo na memória, que nós ia fazer engenharia e mecatrônica. Aí tinha um problema do MEC que tinha os nomes, né? Para reconhecimento, ficava complicado, mecatrônica. Aí nós passamos controle e automação. O engenheiro mecatrônico receberia do CREA o título
de engenheiro de controle de automação. Então, não fazia muito sentido, né? Você fazer um curso e chamar o curso de engenharia mecatrônica e aí depois você receber o título de controle de automação. E aí nós decidimos, né? Engenharia de controle de automação. Eu me lembro que o Kowalski, né? O Kowalski se virou para nós lá no mini auditório e perguntou assim: e aí, gente, vamos abraçar? Aí foi um sim geral, assim, né? E foi muito legal. Foi muito legal construir esse curso. Foi outro presente que Charqueadas recebeu, tá louco. Mas sabem que o primeiro projeto de curso superior na instituição, né, no caso no campus Pelotas, quando ainda Cefet, foi um projeto de um curso de engenharia de controle e automação. Né? Só que o MEC não deixou fazer engenharia. Né? Só liberou para fazer cursos tecnólogos. Aí saiu a automação, que a Janete deu aula aí, né? Imagina como estaria essa engenharia hoje, hein? A maior lástima que eu tenho é não ter saído dessa engenharia de controle de automação. E eles, inclusive, perderam o projeto, né? Nosso projeto era em papel na época ainda, que foi para lá. E eles perderam, e depois o pessoal aí, por vias políticas, aconteceu a engenharia de elétrica ali, mas tudo bem. Enfim, mas que hoje que, então, Charqueadas tem esse curso. Hoje eu não sei como é que está, né? Mas na época também nós decidimos, porque em termos de estado, pelo menos, era o 6º curso no estado de engenharia de controle e automação que teríamos. Mas muitos deles eram privados, né? Privados. Não tinha. Caso público, URGS, né? URGS, tinha a UX, né? Que é privada, e a PUC, que é privada, enfim. Mas isso foi também um dos motivos que levou a nós construir esse curso, né? Na época era o 6º, hoje eu realmente não sei como é que está a situação, né? Mas foi um dos motivos. Daí quando nós implementamos, aí em 2015 eu voltei para a mãe com mecânica, né? Aí na mecânica é um trabalho diferente, porque a mecânica tem muita coisa pronta, estabelecida. Lá, nós tínhamos muita coisa para construir, né, Joel? Aqui na mecânica, as coisas já são... Tem a evolução que tu tem que ver, mas sempre tem que ter cuidado com o que já está pronto, né? Essa coisa do novo é muito bom, mas ela tem que ser feita com responsabilidade. Então, as coisas são... Uma coisa é tu construir quando não tem nada pronto. Aí tu vai construir. Outra coisa é tu construir, mudar o que já tem. Aí tu tem que ter mais... Já é um troço mais engessado. Tu não tem... E aí, até porque a Pelotas é muito mais antigo, né? Em termos já está bem enraizado, já tem... O pavilhão já estava pronto. Charqueadas ainda... As máquinas já estavam tudo dentro, cabiam já estavam lá, posicionadas, não tinha que brigar. Aí eu continuei trabalhando com robótica nos primeiros tempos, enquanto teve o Vladimir, que trabalhava comigo. Aí o Vladimir se aposentou e fiquei sozinho. O André estava no mestrado. E aí eu até criei um curso lá o curso lá o laboratório para robótica. Fizemos alguns projetos, mas o mais engraçado dos projetos foi que eu estava no primeiro ano, foi 2015. Te lembra, nós íamos para competições, né? Então, Camaquã tinha robótica, então se encontrava, duelava, né? Aquelas competições. Tinha a rivalidade dos alunos ali e um certo... Não era uma rivalidade, porque nós éramos amigos e trocávamos, nos ajudávamos, né? Mas, claro, quando um ganhava, eu gostava de dar uma brincadeira com o outro, né? O orientador, no caso. E aí o Marcelo, lá de Camaquã, que é o filho da Nica, o Janete, é professor lá. O Marcelo é bom de coisa. O Marcelo veio... Tem a competição aqui, que é a nossa aqui, é a que teve do... Ah, meu Deus, o Covid me mata. Tem a nossa competição aqui. Qual é o nome da nossa competição? Gali faz. Tem o Robotif, não sei... Agora tu botou Charqueadas.
A pandemia nos rala, porque também não acho que teve só uma ou duas, teve poucas edições, aí veio pandemia também, estava começando. Mas é o campeonato de robótica do campus. Robótica aqui do Campus Pelotas. E aí veio os campos, né? E chega lá um gurizinho, um loirinho, chega para mim, o Joel, diz assim: professor, tudo bem? Eu sou aluno da engenharia elétrica e eu queria participar do campeonato de robótica. Eu sei que o senhor orienta robótica, que eu já conheço o senhor. Eu se tu pode, como aluno da engenharia, não vou dizer que não pro guri, né, cara? O guri foi lá me pedir, te oriento. Não, porque eu era de Camaquã, não sei o quê, eu participei lá do concurso lá, participei das competições, né? Tá, então vamos lá. Eu ainda falei para ele, uma coisa, eu faço projeto, mas eu não faço projeto para levar papel para passear. Se nós vamos num concurso de robótica, tem que ter um robô. Então tem que fazer o robô. Não vai. Tinha aquele guri, assinou as fichas ali, tá assinando aquele guri. Sumiu. Não vi mais aquele guri. Aí eu chego na última semana, 1 ou 2 semanas antes da robótica, eu tô dando aula, saiu para o pavilhão, tá o guri lá. E o cara, e aí? E o robô, cara? Não, tá pronto, professor. Eu, como pronto, cara? Tu não me procurou, só assinei os papéis, tu não voltou mais aqui. Aí não, mas tá aqui na mochila. Deixa eu ver se tem o robô, então. Pegou, tirou da mochila o robô. O guri fez o robô mesmo. Tá, então faz ele andar para frente. Eu comecei a dar botar seguidor de linha, o sensor de mudança de direção, tá, o robô, programação, tudo pronto. Tá pronto mesmo o robô. Outra semana, eu acho que fomos para a competição. Aquele robô do guri deu em todo mundo, né? Tirei primeiro lugar pro guri. Cheguei e falei, agora eu vou lá no Marcelo, né, cara? E aí, Marcelo, não adianta. Eu tava encharcado, ganhava, agora vim para Pelotas e ganhando. Mas também, agora aqui em Pelotas não dá um curso de mecânica se juntar com um curso de eletrônica, 2 cursos juntos, tu e o Gaio, como é que o cara vai competir com você? Aí eu comecei a rir, né? Cara, esse robô que ensinou o guri foi tu, cara, porque eu não ensinei nada para ele. Ele só assinou os papéis. Eu acho que eu ganhei até uma medalha, um troço lá, um certificado que eu dei, toma, tu que foi o orientador do cara, eu nem orientei, só emprestei meu nome. Mas aí foi. Aí em Pelotas, aí comecei a... Aí também veio o mestrado também, comecei a parte do mestrado terminada aqui, trabalhando, aí me sumiu um pouco, mas a gente tem muito aqui em Pelotas, os TCC, que é os projetos nossos, né? Que aqui, Joel, no final do semestre, no final do curso, ele tem que fazer um trabalho de conclusão de curso. E é um trabalho pesado, os guris às vezes... né, Janete? Tem muito TCC de faculdade aí que... E a gente puxa a orelha. Puxa e eles respondem, cara. Cada trabalho maravilhoso a gente tem feito aqui. Só que não vai para a feira, não expõe, né? Então a gente faz um monte de coisa fantástica, João. Fantástico. Coisas assim. Dá um exemplo. A cadeira que o Vladimir foi orientador, eu fui co-orientador. Um aluno nosso não andava, nós fizemos uma cadeira, o aluno sentava e a cadeira levantava e deixava ele de pé. É verdade. No torno, né? Foi para a Fena, foi o melhor projeto do não sei da onde lá, levamos para a Fena Doce, expondo, mas a comunidade não fica sabendo, porque a gente não vai nessas feiras, né? A gente não está expondo isso. Isso deu uma parada. Essas feiras são muito bom para expor. Acho que a gente tem que cacarejar um pouco mais, né? Essa é a ideia das nossas lives, entendeu? A gente tem muito projeto, tem muitas pessoas produzindo, fazendo, se dedicando, levando adiante coisas fantásticas, e as pessoas não ficam sabendo. Por isso, essa foi o princípio das nossas lives aqui, né? Desse projeto Resgate de Memórias do IFSU. E que bom que vem à tona, porque cada qual nos apresenta aqui, eu e o Chico somos testemunha, de excelentes trabalhos, de comprometimento de servidor público, de trabalho além da sua capacidade em termos de carga horária,
Recém agora, antes, o Lima comentando, ele era substituto, assumiu em outro lugar, para não deixar as turmas sem aula, fazia toda essa ginástica, e assim ele é um exemplo, mas temos N exemplos que fazem coisas fantásticas para que os estudantes sejam estimulados, tenham possibilidades de ir além, né, de buscar novas expectativas, possibilidades, acompanhamento, enfim. Então, essa é a ideia aí. Vocês podem contar mais alguma coisa? Chico, nós estamos quase lá no final, não sei se tu já quer fazer a nossa última pergunta. Vou adiantar a última pergunta aí, a gente tem 10 minutos ainda, se os guris tiverem mais alguma coisa para acrescentar aí, né? E aí, só para... que a Janete estava falando, eu fiquei na instituição 36 anos e meio, né? Eu saí em 2015, né? Em maio de 2015. Eu tive 6 anos como técnico e 30 e meio como professor. E fiquei sabendo de muitas coisas da instituição, do trabalho, dos colegas, aqui nessas nossas entrevistas aí, né? E coisas da época que eu estava trabalhando, assim, que eu não tinha conhecimento. Eu acho que a gente realmente tem que propagandear mais, tem que cacarejar, como o Joel falou ainda há pouco. Né? Não, agora, por exemplo, uma coisa que eu acho que metade do IFSU não sabe, no teu curso lá, né, Brongar? O professor Enio lá não construiu aquela ideia do transformador monobucha, na década de 70, aquilo, 80? Ah, sim, é da década de 70, né? O levou... Amaral, ele era da eletrotécnica, mas foi o fundador da eletromecânica, né? Não, o cara criou um transformador com uma fase só para monofase, que é o transformador que hoje está nos maiores latifúndios, que leva o cara mais longe lá no fim do mundo. Então, são coisas que a escola fez, tu entende? Que tem que estar na história, cara. Que é mérito isso das pessoas que passaram por lá, que fizeram, né? Verdade. O Ney Moura, a tese... Nós podíamos falar mais 1h30, nós temos muito mais história. Mas, do Enio Amaral, a tese a dissertação de mestrado do Ney Moura foi sobre o Enio Amaral, né? Ele foi nosso entrevistado aqui, falou. Mas então, Luiz, eu vou fazer a última pergunta para vocês, que é o seguinte: o que a instituição, né, hoje, IFSU, aí, representa para a vida de vocês? Claro, nós podemos aproveitar esse tempo que ainda temos, se vocês tiverem mais alguma coisa para nos contar aí. Eu já vou me despedindo e, mais uma vez, agradecendo aí a disponibilidade de vocês aí e terem nos contado aí essa bela trajetória de vocês. Essa pergunta é boa, né? Cara, significa, para mim, ser mais da metade da minha vida. Eu me alimentei daí quando criança, meu pai trabalhava aí, me sustentou minha família, eu e meus irmãos, com dignidade, né? Ela mudou a vida de alguns amigos meus, que eram pobres, que eu me criei no meio de pobre, e junto com nós fomos para o IFE, e essa instituição é a única instituição que tira a pessoa lá da zona difícil, sem dinheiro, para pegar um exemplo, né? O cara, amigo meu, trabalhava na granja, abrindo uma aracha de pá. Aí consegue entrar na escola em eletrotécnica, passa no concurso e é técnico em eletrotécnica da CE. Isso foi uma instituição que fez. Então, na minha vida, eu vejo ela mudar a vida das pessoas. Então, ela é muito importante para as pessoas, para mim, para as pessoas que estão em minha volta, né? A minha família, meus amigos que estudaram aí, porque como eu estudei aí, tem muito amigo que estudou aí. Ela é um destino das pessoas da minha comunidade aqui, que hoje eu moro em Povo Novo de novo, que eu tenho meus amigos de infância aqui, que eu gosto de estar perto, né? Como eu morei em Pelotas, quando voltei, disse, quero estar perto aqui, eu tenho uns caras que eu jogo bola, que todo ano a gente faz um churrasco, se reúne, que me conhecem,
porque se criaram comigo, né? Então, essa instituição ela é importante na vida deles também. Essa instituição é importante na vida das minhas filhas, a minha filha que vai se formar agora no final do ano em Química, a pequena que está já querendo entrar, que já está na vida da minha infância. Dá para falar da minha vida sem falar da instituição, né? Da escola técnica, da Cefet, do IFSU, que para mim é a mesma coisa. E é aquilo que transforma as pessoas, né? É uma coisa assim que quando tu entra dentro da escola, tu sente até uma energia meio que divina, assim, né? Um ambiente, a energia, eu tô meio mal com problema, eu entro dentro da escola, parece que tudo fica para trás. O primeiro aluno já vem te abordar, brincar contigo, falar contigo, e tu entra às vezes na sala de aula com uma energia baixa, e aí chega no final, tá com energia alta. Isso biologicamente não dá para explicar, né? Às vezes a gente tem, né, Joel, aqueles horários que é de manhã até o dia inteiro dando aula. Sim, sim. Começa de manhã e aí tu vai indo, aí quando chega 11 horas da noite tu tá aqui voando. Isso é o contrário de qualquer trabalhador. Só o professor consegue fazer isso. E tu vai dormir só lá de madrugada, né? Na pilha, só né? lá na pilha, tá pilhado. Mas Então, respondendo, finalizando, cara, para mim é quase tudo na minha vida. É muito importante. Por isso que eu luto tanto por ela. Fala, Joãozinho. Cara, tu falou tudo. Mas eu costumo dizer assim, bom, o IFSU é uma janela para o conhecimento, né? Abre oportunidades, abre portas e quem conhece, quem está dentro, né, sabe que isso é muito importante para a comunidade, para a sociedade que está lá, o cara que precisa, né? Lá em Charqueadas a gente tem muitas pessoas do Proeja, principalmente, né, que precisam disso, e não se pode querer falar assim não dá lucro. Não se pode falar isso de uma instituição dessa. Né? Tem muita gente que diz, a instituição não dá lucro. Não. Uma pessoa que conseguir, né, obter o conhecimento, ser uma pessoa que seja crítica e possa pensar por si, né, já é o suficiente. Não tem preço. Não tem preço. E para mim, assim, o que mudou a minha vida, né, não só em termos financeiros, né, mas em termos do pensar no próximo também. E eu costumo dizer, olha, gente, isso aqui é o paraíso. Isso aqui é o paraíso. Eu me sinto muito feliz, né, em estar nesta instituição. E sempre busco, né, claro, com as nossas limitações, né, a gente busca o crescimento da instituição. Sempre buscando o crescimento da instituição, atender os nossos alunos da melhor forma, né? Enfim, para mim também. Para mim é a minha vida e daqui para frente, né, só... eu acho que eu não estou nem na metade do caminho ainda, né? Questão de aposentadoria, não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas enfim, eu não se penso nisso, no momento eu não penso nisso. Mas eu queria fazer um adendo aqui, tá, Janete e Brongar, por favor, se me permitem, né? Eu queria aqui agradecer, né, esse convite, já que a gente está terminando, né? Mas já queria de antemão agradecer e dizer para a Janete, né, que ela é uma pessoa que eu admiro muito, uma professora aí que conheci, né, ali no início, eu acho que foi no início de 2011, deve ter conhecido ela. E o Jorjão lá, o irmão dela, né, era lá de Charqueadas, né, o Jorge,
Mas eu te admiro muito pela força que tu tens e por essa calma, uma pessoa muito calma. O Leonardo me acha calmo, mas eu acho que a Janete, né, ela consegue, né, ter aquela paciência, aquela calma e, e a experiência, conhecimento, enfim. Né, só para... Claro, eu conheço pouco, né, o Brongar, mas da mesma forma, né? Da mesma forma, o Leonardo poderia, acredito que conheça de mais longa data, né? Mas, enfim, tá? Fica aqui as minhas palavras. Muito obrigada, Joel. Obrigada. Eu tenho um carinho muito especial aí por vocês também, Encharqueadas. Obrigado. Como todos os Campos Novos, mas também ali conheci mais de perto, porque ia mais seguido, né? Visto que o Jorge estava ali, e o Jorge sempre comentava, né, dos colegas, e ele foi muito feliz também no tempo e toda a garra e o começo aí da instituição, e eu admiro muito mesmo essa dedicação aos projetos, sempre me vi com muito carinho essa parte, porque eu acho que é uma parte que desenvolve muito o conhecimento e a capacidade dos nossos estudantes, que são infinitas, né? E às vezes a gente não dá assim os caminhos, as oportunidades deles, né? E Charqueadas, os professores de Charqueadas, eles têm essa característica que para mim é uma coisa muito, muito legal aí. E bom trazer à tona, né, no tempo das aulas lá de CNC, né? Então, enfim, bueno, é um tempo. Mas o Brongar é uma pessoa especial também, que eu conheço lá do início da minha carreira. A gente fez o esquema 2 juntos, né? Estudamos, participamos de muita coisa, né? Como colega no sindicato, nas lutas. E aqui, né, quando eu convidei ele para estar junto nesse projeto, ele prontamente, né, já completou 3 anos, toda sexta-feira aí, agora que a gente está espaçando um pouco, mas entrevistamos já mais de 300 pessoas aqui, e tem sido assim um momento especial. Ele já aposentou e eu, né, tu falasse aí, não sei se vou me aposentar, e eu estou aqui na expectativa, né, começando o meu último semestre como professora do curso técnico em mecânica, e quando falo essas coisas, eu lembro de alguns momentos aí vividos, né, ao longo dessa trajetória, em todos esses lugares, dá uma dor, assim, mas enfim, a gente tem que dar o lado, né, chega um momento e tá na hora aí, estou me preparando para isso, inclusive. Mas, gurias, muito obrigada mesmo aí por a disponibilidade de vocês, pelas histórias, parabenizar pelo trabalho que vocês dedicam aos estudantes, ao serviço público, que eleva aí a nossa condição de professores e de servidores, né, que servem a uma sociedade que trabalha pelo bem da educação, por uma educação pública, gratuita e de qualidade, né, que a nossa Escola Tec, o nosso Cefet, o nosso IFSU, faz e ainda vai fazer por muitos dias. E convidar todos que estão nos assistindo também para, nesse ano, comemorar os 80 anos do Campus Pelotas. O KVG está fazendo 100 anos, né? Que também é uma data muito importante, mas o Campus Pelotas, que deu origem, inclusive, a todos os outros campos, pelo trabalho de muitos servidores que se deslocaram daqui, está completando aí seus 80 anos agora em outubro. Nós vamos ter um mês de celebrações e atividades esportivas e culturais e poéticas, de cinema, enfim, várias atividades estão sendo propostas, e um jantar também comemorativo, todos são bem-vindos a essas atividades, inclusive os ex-alunos, né? Vão ter muita gente presente. Respondendo a Karina, que disse que é para a gente convidar o Badia, que vai ter muita história. Então, tem muitas pessoas que eu estou em namoro, assim, eu namoro muitas pessoas ao mesmo tempo, mas tem umas que dá mexe e outra não, né? Então, o Badia é um daqueles que está fugindo de mim aí. Mas quem sabe, né? A gente vai com esse projeto até o final do ano, ainda tem muitas pessoas aí que poderão vir a ser nossos entrevistados e trazerem aqui as suas trajetórias, as suas histórias de vida e o trabalho que é desenvolvido, né, nessa grande instituição. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite. Semana que vem nós vamos ter professores da eletrônica. A eletrônica que esse ano completa aqui no Campus Pelotas 60 anos de existência. Então, semana que vem não tenho ainda a confirmação, que falta um nome, então não vou dizer nenhum, mas estaremos aqui com o pessoal do curso de eletrônica. Agradecer também o pessoal que passou por aqui, Felipe, que
que é lá da Iara, agora está lá na outra empresa, sempre dá palestra para nós. Até minha sogra querida veio botar coração aqui, tu viu? Tem que ter moral. O que tu prometeu para ela? Um vinho. Aí, ó, o Lima é assim, ó, é muito parceria aí nossa aí no Campo Pelotas, aí no curso de mecânica. Então, muito obrigado, guris, muito obrigado quem esteve conosco, todos que participaram. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.